Quem tem razão? Bom, só para lembrar que você pode participar também do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. A pergunta é exatamente essa. O Brasil é exemplo para o mundo na recuperação da economia neste momento, porque de alguma forma, nas entrelinhas, o presidente disse exatamente isso, que o Brasil está superando os problemas de economia internacional com políticas econômicas domésticas. Ou seja, com inflação em queda aqui no Brasil, com o crescimento já voltando e liderando boa parte do mundo e também, obviamente, com todas as outras questões, como oferta de alimentos, no momento em que parte da inflação mundial é justamente a questão da inflação dos alimentos, que advém dos combustíveis e também da guerra na Ucrânia. Bom, eu começo com o Marcos Vinícius. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Prazer. Qual a sua opinião sobre o discurso do presidente hoje? Eu só vou ressaltar essa frase inicial que realmente me chamou, que me sugere uma nova ordem mundial, em que ele diz é o que você faz internamente que lhe dá autoridade para, digamos, dizer o que o mundo tem de fazer. Ele está sugerindo, olha, se você está certo, você pode sugerir coisas boas. Se você não está dando certo inteiramente no seu país, bom, a autoridade de antes talvez não valha agora. Então, Piotr, eu tenho um problema muito grave, já há muitos anos, com esses discursos que o Itamaraty prepara, porque eu acho, em primeiro lugar, que não é o fórum para você discutir esse tipo de coisa, não é? Você ali está numa situação, numa reunião com chefes de Estado, não adianta a gente achar que isso vai mudar e atrair investimentos, porque o fórum para isso é a reunião de novembro, que você tem do G20 e também tem o Fórum Econômico Mundial, há uma série de lugares. E o que nós vimos, acho que ali no discurso do secretário-geral das Nações Unidas, foi que o mundo está numa situação complicada. Não é? Nós temos aí um problema, e ele faz uma citação muito importante no discurso dele. Ele diz que nós temos países que têm 80% da população vacinada e países africanos que não têm 10% da sua população vacinada. Então eu entendo o discurso do presidente Bolsonaro dizendo, não, primeiro precisamos resolver o problema doméstico, mas países que querem assumir qualquer tipo de protagonismo internacional, e isso o Brasil tem falado há muito tempo, de que quer ter protagonismo internacional, inclusive com a história do assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o presidente voltou a falar novamente. Para você ter protagonismo, você tem que ter ideias e proposições. E justamente esse era o momento, e eu sempre digo isso, oportunidades perdidas de todos os presidentes que eu acompanho, desde Fernando Henrique, não se pega aí a oportunidade para dizer o que o Brasil pretende propor internacionalmente. Uma iniciativa, temos vacina sobrando, o secretário-geral falou. Por que o Brasil não faz aí um acordo nesse sentido de espalhar vacinas que estão sendo feitas no Brasil? Por que a gente não assume aí o controle da narrativa ambiental com relação à queima de florestas, queimada de florestas aí que acontece no mundo inteiro? Então eu acho que o discurso ele é aplicado ele é aplicável dentro do contexto doméstico, mas ele não está sozinho, não é só ele que faz isso. O presidente dos Estados Unidos também, em época de eleição, faz a mesma coisa. Então, não vamos dizer aqui que isso não é uma coisa que acontece, mas eu acho que país que quer ter protagonismo internacional tem que saber o que quer propor. Daniela, por gentileza, na sua opinião, o que você viu hoje nesse discurso do presidente Bolsonaro? Bom, Piotr... Aliás, falávamos disso ontem, tínhamos uma expectativa, né? Eu cheguei até a comentar, né, a questão do desenvolvimento sustentável, que eu acreditava que seria uma pauta que ele realmente pegaria para colocar a linha do governo Bolsonaro dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que foi algo que ele efetivamente fez ali no discurso. Aliás, ele até adicionou, dizendo que nesse momento, né, do conflito com a questão da Ucrânia, os países acabaram tendo uma repercussão grande com crises, né, alimentar e de meio ambiente também. Ele bem ressaltou, países que antes eram líderes na economia de baixo carbono, agora estão utilizando, né, fontes sujas de energia para conseguir aguentar esse período de crise. Ou seja, vocês estão afetando e regredindo a agenda, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com estas medidas. Por isso, ele até propôs, né, ali no seu discurso, que os países avancem em alternativas, não bloqueiem, né, alternativas para o diálogo e diplomacia na questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, um ponto que eu acho relevante, né, uma vez que você fecha todas as alternativas diplomáticas, qual a alternativa que sobra com relação a isso? Ele chegou a criticar, ele usou uma expressão que eu não me recordo agora e depois ele citou
ele fez textualmente, ele usou textualmente a expressão sanções, que o Brasil era contra as sanções, porque obviamente a gente está vendo, e esse é um fato, a gente está vendo o mundo pagar caro por uma guerra e sem um avanço diplomático, as sanções não têm conseguido enfraquecer a Rússia. É esse o ponto que você está fazendo menção. Exatamente, é esse ponto que eu estou fazendo menção, não é? Junto até a reflexão que ele fez ali com relação, não é, ao impacto que isso tem, não é, ao alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que ele coloca bem com relação a isso. Então não adianta fechar, não é, todos os mecanismos diplomáticos ou intensificar sanções, sabendo que isso pode ter um impacto global muito forte, não é? Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Na sua opinião, como foi o discurso hoje do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Daniela. E boa tarde, Marcos. Eu tive a mesma impressão que você. A primeira frase é um recado de primeiro arrume a sua cama antes de querer dar palpite no resto do mundo. E é uma frase que bem clara. O Bolsonaro sempre teve sob muito ataque o olho crítico do mundo. Nos primeiros discursos ele foi, acho que talvez muito desastrado e talvez ideológico demais, mas nesse discurso eu entendo que ele fez um balanço desses 4 anos no Brasil, mostrou uma série de avanços importantes e tentando tirar a narrativa de que o Brasil está sempre destruindo o meio ambiente, de que nós somos irresponsáveis, que nós não temos preocupações, trazendo, eu entendo, a verdade dos fatos, né? Um país que preserva muito e que tem uma base muito limpa de produção de energia e que pode ser a solução do mundo com o hidrogênio verde, na produção desse hidrogênio na costa brasileira, aproveitando a produção eólica, né, e todas essas outras produções solares que o Brasil se destaca nesse momento. Então, eu, para falar a verdade, gostei do discurso. É um discurso conservador, sem dúvida nenhuma. Falou bastante no final sobre família, propriedade, religião, a proteção e os direitos humanos. Falou das mulheres, falou de uma forma, acho que muito mais equilibrada do que os outros discursos. Aliás, deputado, eu vou pegar um ponto que o senhor fez menção logo no começo, quando ele cita, por exemplo, a questão energética, e claro, ele está dando um recado a todo mundo dessa narrativa contra o Brasil, porque o agronegócio, que foi extremamente criticado, com boicote de supermercados, de compradores, de investidores, supermercados na Holanda diziam que não iam mais comprar nada do Brasil, enfim, essas coisas todas. E você não vê nenhuma área do agronegócio aqui fazendo campanha para derrubar a floresta. Eles chamam de criminosos, esses que por acaso, e é uma parcela muito pequena que faz isso, e isso é crime. Crime precisa ser combatido, não precisa ser tratado digamos, no pleno do agronegócio. O agronegócio é outra coisa. Nesse aspecto, deputado, me permita só ir ao ponto do que o senhor fez menção. Isso já devolve essa narrativa, porque o mundo, neste momento, até pela recuperação agora, a necessidade de recorrer à energia suja, ele usou essa expressão, né? Energia suja, e isso tem um peso muito grande, né? Inclusive em inglês, quando eles foram ouvir a tradução do português, que ele fez o discurso para o inglês, a expressão também é pesada em inglês. Isso dá uma colocada do mundo no lugar dele em relação à discussão brasileira, porque a gente não tem exemplos no mundo assim que possam dizer o que o Brasil tem e o que não tem que fazer. E eu não estou tirando aqui erros que o Brasil precisa corrigir. Isso é um outro assunto. Mas a narrativa é pesada demais. Eu concordo, assim, lógico, nós não temos que mostrar que nós temos uma maior parte do nosso território preservado em altas recuperações e com uma matriz energética limpíssima, tem o direito de liberar queimadas ou derrubadas. Nós concordamos nesse sentido. Agora, o que não dá mais é para ficar o mundo ou pessoas que têm muito interesse em que a gente não desenvolva o nosso agro, que comece a colocar uma reputação que não existe, e aí nós temos que ter discursos honestos. Eu vejo muita desonestidade nos discursos que a gente observa pelo mundo afora, e agora o que está acontecendo é mostrando uma certa hipocrisia, né? Muita gente falando de carbono neutro, falando de neutralidade e tudo mais, economia circular, está queimando carvão. Ou seja, na hora do aperto, todo mundo foi para o lado pior, né? Em vez de poder resolver a coisa de forma mais sustentável. Então, de fato, eu acho que ajuda o Brasil no discurso, e as pessoas vão ter que encarar a realidade e não ficar só nos discursos ideológicos de pessoas que odeiam o presidente Jair Bolsonaro.
Eu vou colocar os outros convidados essa questão da narrativa que o deputado Alexis Fontaine fez menção também. Professor Marcos Vinícius, especialmente neste caso, quando a gente via, e a gente acompanha o agronegócio há muito tempo, o desenvolvimento, isso foi por causa de pesquisa feita lá nos anos 70, a gente não tinha soja plantada no Centro-Oeste, ninguém plantava soja naquele calor e a gente conseguiu plantar, que isso é mérito de pesquisa de talento nacional aplicado, ou seja, tempo. Mas a gente vê essas críticas, o supermercado na Holanda boicotou, isso ganha uma repercussão no mundo e também aqui no Brasil, que não condiz, que obviamente isso não condiz com todos os fatos. É um exagero, porque se a gente for pensar assim, então você tem que boicotar metade do mundo, que foi um monte de império que teve colônia e foi um tratamento ruim de 500 anos atrás. Mas enfim, especialmente nesse caso, o senhor acha que já começou-se a mudar essa narrativa ou não? Eu acredito, Piotr, que o Brasil tem uma máquina péssima de marketing internacional. O Brasil sempre foi muito... Historicamente, né? A gente não sempre... Primeiro que a gente não tem... quem se comunica do Brasil, fora do Brasil, o faz para falar mal do Brasil. Sim. Os brasileiros fazem isso muitas vezes, né? Aquela coisa toda que você observa. Então eu acho que o Brasil tem aí, e conta nesse sentido com a mídia internacional que nos é contrária. Mas tudo é uma questão de narrativa e de você assumir novas bandeiras e vender isso internacionalmente. Sim, claro. Nós temos, eu sempre falo o seguinte, né? Nós temos uma oportunidade muito interessante. O secretário das Nações Unidas é português e gosta do Brasil. O que a gente poderia fazer em matéria de marketing internacional em cima disso, com iniciativas, novamente eu falo disso. Então, eu acho que nós precisamos melhorar esse marketing internacional do país, porque, obviamente, nós vamos cair nesse tipo de problema. Mas não é só o Brasil que tem problema assim, né? Para quem gosta de chocolate, está nos assistindo, um dos grandes problemas que teve, eu não sei se são patrocinadores, né? Não, fique à vontade, imagina, isso é um debate jornalístico. Mas uma das coisas que você teve no passado é que a indústria de chocolates usava mão de obra escrava. Sim. E isso criou um problema enorme, eles tiveram que gastar rios de dinheiro para tentar reverter essa imagem. Então você tem que tratar o país aqui como uma empresa que tem uma imagem que precisa projetar-se internacionalmente de uma maneira positiva. Agora precisa ter um discurso, tem que saber usar essa forma de você fazer o discurso, tem que utilizar a mídia internacional a seu favor. Então eu acho que nesse sentido a gente peca, porque pecados todos têm, hein? Não tem um santo nessa história internacional. Só que se você não tem a estratégia, você é o que leva a bordoada. Então esse que é o problema nosso, porque, veja só, mesmo você mencionou, a nossa legislação ambiental é muito superior à legislação ambiental britânica, francesa, qualquer uma delas. Só que nós levamos paulada porque quem não sabe se defender ou não sabe projetar-se internacionalmente é o que vai levar a bordoada. Então, por essa razão, precisa ter pensamento estratégico e é isso que falta na gente nessa perspectiva. Dani, essa mudança de narrativa começou porque eu também não posso deixar de levar em conta que o palco da ONU não é pequeno. Embora ele possa ter problemas, o prestígio e tudo mais, mas é um palco para mudar esse discurso. E isso já começou a ser feito hoje? Olha, Piotr, a ONU é o grande palco, né? Aliás, a grande crítica que se faz é que, nesse momento, na verdade, praticamente todos os líderes acabam fazendo um discurso para o público interno. Então, não é um ou outro chefe de Estado que faz isso, não é? Mas isso já está normalizado ali. E é óbvio, né? Eu concordo plenamente com o que o professor acabou de falar sobre o Brasil não saber, né, se projetar internacionalmente, falta esse marketing, mas esse é um dos momentos, né, e que se deve aproveitar sim, afinal, não é, vai sair na imprensa, já está saindo várias análises, não é, algumas contra, outras a favor. No entanto, a gente não pode deixar, não é, de salientar, reforçar o jornalismo sério, análises sérias, porque críticas todos devem fazer, não é? Mas a gente tem que se pautar com dados na realidade. Não é? Por exemplo, o Bolsonaro, não é, o presidente, ele falou sobre a questão do feminicídio. Alguns checadores aqui no Brasil colocaram que o feminicídio aumentou aqui no Brasil, ao contrário do que o presidente disse na ONU. Está errado, não é? Diminuiu sim os índices de feminicídio, não foi na medida que o presidente colocou ali, mas também não se pode dizer que aumentou o feminicídio aqui no Brasil, ou seja, estão colocando de uma forma, não é, que se joga a credibilidade do que está fazendo não só o governo federal, mas várias entidades que estão fazendo diversos programas para tentar diminuir
não é, esses índices de feminicídio aqui no Brasil. Está muito aquém do que a gente quer, óbvio, não é? Mas as ações, elas vão continuar e devem ser fortalecidas, sim. Esses são apenas um dos tópicos que eu acho que merece destaque e que a gente precisa olhar com cuidado e fazer as críticas que são adequadas e que são certas. Até porque há medidas, inclusive, para tentar reduzir cada vez mais. É claro que isso leva um tempo, mas há medidas. Antes não havia. Vamos lá, nós temos um outro trecho aí, Demetrios, é isso? Vamos acompanhar então. Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Olha, para usar uma expressão do professor Marcos Vinícius aí, de que é preciso fazer a propaganda certa e tem que saber fazer essa propaganda. Deputado, eu vou lhe perguntar uma coisa que o senhor conhece muito bem. A política é muito movida ao que se chama de fulanização. O jornalismo se aprende isso rápido, depende de quem diz o que diz e aí o valor é diferente. Se um marciano chegasse agora no planeta Terra e falasse bom português e visse que sim, tem um país abaixo da linha do Equador, portanto no hemisfério sul, está do lado de cá da Europa do Oceano Atlântico e que tem uma inflação em queda sim, tem um crescimento econômico, tem geração de emprego, tem uma matriz energética limpa e está em crescimento, o senhor fez menção agora inclusive a isso, ou seja, eu tenho uma série de dados. Ele não sofre como o outro lado do mundo que tem problema assim, de inflação ainda de energia, no caso da Alemanha e da Europa sobretudo. Se eu pegar todos esses dados sem dizer, o marciano também não saberia quem é, né? O que análise ele faria? Porque me parece que há sempre uma crítica mais forte dependendo de quem é que diz e o que diz. E aí, obviamente, nós não estamos analisando dados. Ou eles não estão analisando, nós estamos fazendo aqui. Deputado. Eu acho que o Marciano ficava aqui mesmo, viu? Porque temos praia ainda, temos caipirinha, temos samba, tem um povo alegre, tem um povo resistente, tem um povo bem-humorado. E a gente, de fato, está colhendo frutos de investimentos muito bem feitos, novo marco do saneamento básico, novo marco do setor ferroviário, novo marco do setor de cabotagem, novo marco do gás, investimentos para tudo enquanto é lado, mas em infraestrutura que vai deixar legado, que vai ficar para o Brasil. Ou seja, é a geração de emprego que se sustenta, que gera mais emprego, diferente daqueles estádios da Copa do Mundo, daquele voo de galinha que foi às Olimpíadas no Brasil, que não serviram absolutamente nada para a pandemia. Então, de fato, o Brasil acertou muito a mão. É o investimento naquilo que deixa um legado no Brasil de infraestrutura muito necessária para poder sustentar as bases do crescimento do Brasil. Porque não adianta o Brasil crescer e você não tem eletricidade, depois você não tem gás, depois você não tem transporte, depois você não tem escoamento, você não tem nada dos problemas do custo do Brasil que a gente tanto fala. Portanto, mérito, sim, de toda a equipe econômica, de toda essa equipe que trabalhou afinco para poder passar esses novos marcos e destravar o Brasil. Aliás, sim, foi mencionado isso também no discurso do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, falou de marco de saneamento, o que é notável, né? Professor Marcos Vinícius, voltando à questão do marciano, o que o marciano, que digamos não teria preconceito, pensaria, olhando obviamente para a realidade dos países com os números em mãos, porque ele vai saber interpretar números. Eles são, digamos, uma espécie bem avançada. E falando português ainda fluente, me impressiona a capacidade desse marciano. Mas veja, Piotr, eu não discordo que o governo tenha aí feito as suas medidas. Aliás, é o que se espera, né? Quando você vai votar na urna, eu sempre falo, né? Você não vota na urna nem por medo, nem por ódio, mas por esperança de que o próximo governo vai fazer algo melhor do que os outros não fizeram. Então, os resultados são normais aí que você espera. E eu acho que a gente também não tem que ficar dando muito crédito. Você dá crédito quando é devido, mas também algumas coisas vêm parte do território, você tem que fazer isso. Mas um comentário importante é que o marciano ia olhar
ia ver, bem, isto é algo que é perene ou é algo contracíclico? Porque você sabe também, né? Quando o mundo tinha uma crise, o Brasil tinha uma marolinha, né? Nós também passamos por algumas situações assim. Então, eu acho que eu sempre encaro aquela questão da perenidade. Nós estamos dando os passos hoje para daqui a 4, 8, 20 anos. O problema é o seguinte, cada ciclo eleitoral, cada um acha que está refundando o país, inventando a roda e que o mundo começou a partir daquele momento. Eu sempre me lembro, como eu gosto muito da China, dou aula na China, os chineses têm uma frase muito boa de Confúcio em que ele pergunta o seguinte, qual é o melhor momento para você plantar uma árvore? E ele fala, e Confúcio responde, o melhor momento para você plantar uma árvore era 20 anos atrás. O segundo momento é agora. Então, o que nós precisamos pensar é justamente se o atual governo, se a atual administração está plantando as árvores para daqui a 20 anos e se estas árvores vão ser sustentáveis de modo que elas consigam ultrapassar qualquer governo que venha a seguir. Porque é isso que você precisa, né? Quando você planeja a infraestrutura para gerar riqueza, e novamente os chineses dizem uma coisa, né? Faça estrada e fique rico. Você não fica rico fazendo a estrada, você só fica rico depois que a estrada está construída porque você fez a infraestrutura. Então essa é a questão. É perene, o marciano vai olhar, tá bom, aqui estão as bases para os próximos 8, 10 anos, quando eu voltar eu vou ter um lugar para pousar que vai estar funcionando bem. Se ele se der conta disso, eu acho que nós estamos bem. Mas o deputado fez menção a obras de infraestrutura. Por exemplo, o legado, se a gente seguir o plano só do marco de saneamento, nós estamos falando de obras de infraestrutura perenes, perenes ou pelo menos por uns 30 anos, que geram emprego, que ficam aqui. Por isso que o crédito é dado. Isso é... Então, só para fazer uma menção. Dani, diga lá. Não só empregos, não é? Mas isso vai impactar também no nosso índice de desenvolvimento humano. Porque é uma questão que vai afetar justamente a saúde das pessoas também, a qualidade de vida das pessoas com essa questão do saneamento, não é? Que era algo muito grave no nosso país e a gente não pode esquecer. Então nós temos o marco do saneamento, nós temos a lei da liberdade econômica, não é? Que diminui questões burocráticas e facilita a questão de negócios aqui no nosso país, que foi um outro grande marco, não é? Que a gente não pode deixar. O presidente, ele chegou a falar também sobre a questão da Petrobras, que você estava falando até ontem mesmo, não é, Piotto? E eu adicionaria também outras questões, já que o professor Marcos, ele apresentou questões perenes, não é, de como isso vai afetar o futuro. Eu vou relembrar um pouco, por exemplo, sobre o programa Minha Casa e Minha Vida. Tem um estudo, que depois eu vou até postar esse estudo para quem tiver interesse, que mostra como foi a execução do programa Minha Casa e Minha Vida, não é? Que vocês devem lembrar que estava dentro daquele programa de aceleração do crescimento aqui no Brasil, exatamente, para tentar fomentar empregos. Mas como foi a execução desse programa? Essa questão, falam que diminuiu drasticamente o orçamento, mas ninguém fala como foi a execução do programa do Minha Casa Minha Vida. Não é? Esse estudo mostra que grande parte dos projetos que foram implementados, dessas casas que foram implementadas aqui no Brasil, elas eram colocadas no meio do nada, sem acesso, não é, à saúde, à educação, não é, longe de empregos, ou seja, aumentar o custo de vida dessas famílias, não é, que estavam em busca de uma moradia e sem nenhum tipo de equipamento, ou seja, sem uma vida digna. Então não adianta você... Que é contra qualquer lógica de desenvolvimento moderno das cidades, né? Exatamente. Eu não sei se você já viu Cidade Tiradentes, aqui na Zona Leste de São Paulo, Piotto, mas nós temos ali na Zona Leste, na Cidade Tiradentes, o maior conjunto habitacional da América Latina. Na década de 80 foi feito exatamente isso. Já é um erro antigo que repetiram nesse Minha Casa e Minha Vida. Colocaram lá, não é, aqueles prédios, não é, de residenciais, só que sem acesso, não é, à educação, sem acesso à saúde, sem acesso a empregos, ou seja, as pessoas que moram lá no extremo da Zona Leste de São Paulo demoram de 3, 4 até 5 horas para chegar no seu trabalho. Isso é vida digna? Eu diria que não. Demetrios, temos mais um trecho aí do discurso do presidente? Vamos lá. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%.
Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos. Essa linguagem o mundo inteiro entende, ou seja, de não intervencionismo na economia, de defesa da democracia, porque a redução, por exemplo, dos impostos de ICMS foi negociada com o Congresso Nacional, foi dentro de uma proposta de emenda à Constituição, então é o trâmite mais demorado e mais difícil, porque exige 2 votações na Câmara, 2 no Senado. O deputado está conosco e defendeu justamente essa lógica de estar mostrando ao mundo que aqui, com essas medidas que eu tenho chamado de política econômica doméstica, está resolvendo problemas de economia internacional que nós não causamos. Às vezes o mundo tinha uma série de boas notícias na economia e o Brasil cometia erros locais e aí estava tudo errado. Deputado, esse aspecto institucional, ou seja, de respeito, de negociar com o Congresso, e isso foi feito com relação a, por exemplo, os auxílios e mesmo essa redução do ICMS, esse tipo de linguagem o mundo inteiro entende, né? De não intervencionismo na economia. Entende, respeita, eu acho que tem que ser esse processo mesmo. Nesse caso, o Brasil tinha uma folga de carga tributária em cima de combustíveis, que eu entendo que o resto do mundo não tinha. Nós já tributávamos demais os combustíveis, a base da energia, né? uma forma muito simples e fácil de tributar e dar dinheiro fácil para os estados e municípios. E eu acho que foi muito acertado trazer para a essencialidade esses itens, né, naquela PEC que foi aprovada, de modo a gente poder ter um reflexo. E, aliás, acho que foi o país que, nesse sentido, mais acertou nesse ponto para debelar a inflação. Porque, como se disse, você mesmo disse no começo, Piotr, a inflação da energia ela é muito perversa, porque ela atinge a economia como um todo. Ninguém escapa disso, absolutamente nada escapa de quando o preço da energia dispara, né? E é o que está acontecendo na Europa, eles estão sem saída, né? Mas o Brasil, nesse sentido, tinha uma folga e tem alternativas. O Brasil tem muitas alternativas. Professor Marcos Vinícius. Sobre a questão da energia? Sim, claro. Sobre a questão da energia. Que hoje é o drama do mundo, né? É o drama particularmente dos europeus, mas temos que levar em consideração que o continente europeu está passando por uma guerra e no principal fornecedor. Então a gente está esperando ali, Piotr, quem vai ser o primeiro que vai morder a corda nessa história toda. Vão ser os italianos, que me parece que são os mais prováveis porque estão perdendo em relação às sanções. Com relação às sanções. Não há dúvida de que a gente olha para isso. E o Putin entende isso. E o Putin está fazendo. Disse que vai liberar os fertilizantes que estão nos portos europeus para os países do terceiro mundo. Então é uma questão de tempo. E também o perigo aí que você vê, né? De algumas armas sendo utilizadas que não foram usadas até agora. Então, a guerra, no caso europeu, é um pouco mais complexo do que às vezes a gente visualiza neste momento. Mas o problema da energia internacional é porque a gente abandonou a energia nuclear, que é uma energia que tem os seus problemas, mas é a mais confiável na questão do fornecimento, e também a gente, globalmente falando, né, a gente não é o Brasil. Sim. Então o que nós notamos é que na questão da energia houve uma ênfase muito grande na questão das energias renováveis, sendo que elas não têm a capacidade ainda de entregar aquilo que os combustíveis fósseis fazem. Sim. Então nós também não aperfeiçoamos o motor de explosão, a combustão, nós usamos a mesma coisa, princípios da Revolução Industrial que deveriam ter sido aperfeiçoados e não foram nesse processo todo. Mas o Brasil também, porque nós temos aí uma matriz energética que funciona. A pergunta aí, voltando àquela questão do seu Marciano, você sabe que para você crescer economicamente, para você crescer 1%, você precisa crescer 1,3% pelo menos na sua questão energética. Por isso que o apagão no Fernando Henrique, uma criança de 5 anos de idade que estudasse sobre energia, saberia prever o apagão no Brasil. Porque a economia brasileira não crescia, quando ela cresceu, ela para porque não tem energia para fornecer. Essa é a questão fundamental. Qual é a proposta que nós temos? Aí isso eu comento sempre e volto naquilo do longo prazo. Qual é a proposição que nós queremos ter de crescimento? 3%? Precisa crescer a energia 4,5%, 5%. Nós estamos fazendo isso para crescer 5% na matriz energética, para ter um crescimento de 3%, porque senão você não consegue crescer, viu, Piotr? É uma coisa atrelada à outra. E não adianta. O nível de desenvolvimento é determinado pela energia. É só você pensar, quando você viaja e vê o mundo,
quanto mais iluminado, maior o sinal de desenvolvimento econômico do país. Dani, eu vou acrescer, além da questão da energia, eu queria que você analisasse também a questão institucional que foi preservada, ou seja, de negociar com o Congresso. Num país que tinha canetaço para congelar, e nós temos isso na memória ainda, canetaço para congelar preço. Bom, a gente viu a Dilma mexer no setor energético, que é uma tragédia que a gente paga o preço até hoje. Exato. Enfim, esse aspecto também é muito importante. Sem dúvida, Piotr. Mostra a responsabilidade. Responsabilidade institucional, ou seja, não foi uma canetada, foi negociado, foi debatido amplamente, Ninguém pode falar que foram medidas unilaterais, O governo propôs, colocou em debate, conseguiu aprovar e está conseguindo implementar todas essas medidas. E assim a gente espera que consiga manter e consiga ampliar as medidas que estão sendo colocadas hoje à frente. Agora, essa questão institucional, você bem alertou, ela é importante e ela acabou perpassando todo o discurso do Bolsonaro, de uma forma, às vezes, até imperceptível. Mas essa foi um ponto, essa questão da negociação não foi canetada, foi negociação, foi apresentar e debatido amplamente com o Congresso, junto com os ministérios. E mais do que isso, quando o próprio presidente fala, por exemplo, de respeito a direitos humanos, que é uma pauta também relevante, que ele toca, que ele coloca ali presente, e também ressalta a questão da Venezuela, que já tem suas instituições completamente frágeis, dos venezuelanos vindo ao Brasil, e como o Brasil respondeu a essa crise humanitária. Nós temos a Operação Acolhida como uma referência internacional. Ele ainda mencionou também outros países que acabaram tendo suas instituições cada vez mais fragilizadas e por conta disso o Brasil também acabou recebendo refugiados desses países, como Síria, Afeganistão. Daí, claro, que a gente pode tecer alguns comentários sobre como estamos recebendo. Claro que a Operação Acolhida ela é uma grande referência, nós precisamos ter até orgulho sobre a forma como foi, não só pensada, mas executada a Operação Acolhida para atender os venezuelanos. Até a embaixadora da Venezuela hoje comentou um post meu falando, olha, gostaria de agradecer o presidente Bolsonaro, porque só nos últimos 2 meses, mais de 20 mil pessoas atravessaram a fronteira aqui para o Brasil. E o governo brasileiro, pela Operação Acolhida, conseguiu redirecionar todas essas pessoas para que elas recomecem as suas vidas aqui no nosso país. É uma questão que é importante, e que eu imagino o que vai acontecer no caso de ser um governo de oposição que elogia instituições e elogia um presidente como Maduro. A Operação Acolhida vai acabar? Essa é uma questão que a gente ainda não sabe a resposta, Mas, com relação aos sírios, a afegãos, enfim, eu imagino que a gente precisa também de uma estrutura profissionalizada, como é a Operação Acolhida, também para recebê-los. Nós temos aqui no Brasil uma vocação humanitária, e acredito que ao longo dos anos nós vamos profissionalizar para receber com cada vez mais dignidade aqueles que estão buscando ajuda em outros países por estarem fugindo das instituições, de governos dentro de seus próprios países. Olha, o presidente citou 350 mil venezuelanos, só no caso da Venezuela especificamente, que encontraram em território brasileiro assistência emergencial, proteção, documentação e a possibilidade de um recomeço. E ele disse, todos têm acesso ao mercado de trabalho, a serviços públicos e a benefícios sociais. Bom, os números são do Itamaraty, não tem, essa é a fonte oficial. Pois não, professor. Aqui eu vou dar um crédito para o governo atual, importante, de enfatizar. Eu morei na Venezuela durante 2 anos e durante o governo Chávez. E a gente viu o quanto o governo da ocasião celebrava o fato de que a Venezuela tinha se transformado num grande parceiro econômico do Brasil, não por causa do relacionamento, de interações mais importantes, mas era do fato de que o Chávez tinha problema com o Uribe e que simplesmente havia cortado os laços econômicos com o Uribe. E o que aconteceu nesse processo todo é que o Brasil foi um dos grandes estimuladores tanto do Chávez como do Maduro. E essa conta dessa situação da Venezuela também teve contribuição do governo do passado,
nessa situação. O que a operação acolhida que o governo atual está fazendo é pagamento de dívida dos erros do governo passado, dos governos passados que erraram e ficavam anunciando aos quatro ventos aí que a Venezuela tinha se transformado no grande parceiro econômico do Brasil. Então, é um ponto para este governo, ponto para a administração atual, mas um equívoco que os venezuelanos ressentem com relação ao posicionamento do Brasil nesse sentido. Por isso que há vídeos de venezuelanos com todos os impropérios em relação às administrações petistas no Brasil. Está nas redes sociais, isso é um fato, né? Bom, nós temos só um último trecho para o último comentário dos nossos convidados. Temos aí, Demetrios? Vamos lá. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. A pergunta é, a CNBB já respondeu, já fez um comentário sobre isso? Bom, vamos lá. Eu tenho 1 minuto, rapidamente, aliás, 30 segundos, por gentileza, deputado, para uma última participação final. Bom, eu acho que é uma frase, novamente, ideológica, mostrando o que está acontecendo na América Latina, nesses regimes ditatoriais alinhados com o candidato que é oposição a ele. Vou rapidamente terminar aqui a minha participação e agradeço muito pelo convite. Obrigado, deputado. Daniela, por gentileza, 30 segundos. Piotr, agradeço novamente a presença aqui, a oportunidade de debater, não é, aqui também com o deputado, o professor aqui presente. E, bom, eu gostaria de fechar, não é, dizendo que eu acredito que é inadmissível, não é, que nós tenhamos pessoas que estejam ainda defendendo ditaduras apenas para utilizar isso, não é, como um mote de campanha e uma oposição que simplesmente se perdeu. Marcos Vinícius, por gentileza. Eu acredito, Piotr, que a proteção ao direito da pessoa cultivar a sua própria religião deve ser preservado e, nesse sentido, eu não diria aí uma religião exclusiva, mas todos aqueles que sofrem perseguições no mundo pela questão religiosa devem ser protegidas. Eu gosto muito do Marrocos porque o rei do Marrocos ele é chamado de protetor das fés. Não é importante enfatizar isso, não importa a fé, a pessoa que é religiosa tem que ser protegida.